Oi, oi, gente. Principiante espírita, terminando aquele capítulo da comunicação com o mundo invisível, né? A primeira parte já foi, agora eu vou para a segunda parte, espero que seja a última, né? Também não vou ficar amarrada a isso não, desde que a gente possa ler e entender todo esse capítulo, né? Então, vou começar pelo item 37, eu parei no vídeo lá do item 36, e aqui agora o 37. Pela linguagem se conhece a qualidade dos espíritos. A dos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Transparece sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. A dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, quase sempre compensa a nulidade das ideias pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, todo ensino contrário à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, banal ou apenas frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de arrogância ou de presunção é sinal inconteste de inferioridade do espírito. Então, o primeiro critério que o Kardec ensina para você ver a procedência da mensagem, supondo que existe uma mensagem, né, espírita, de um espírito para um encarnado. Primeiro critério para saber se é de um espírito superior ou do inferior é a maneira como ele usa a linguagem e quais são o conteúdo, o teor, né, dos ensinamentos que ali vem, né? Então, se o espírito vem e fala só de coisas materiais, dá uma mensagem super específica, em vez de dar uma mensagem geral para o bem de todos, fala sobre frivolidades, fala palavrão, fala muita gíria, fala... Isso é um sinal de inferioridade do espírito. O que acontece? Muitos centros, o que eu vejo assim, né? Dentro não vou dizer do movimento espírita, mas assim, de diversos espíritas, é como se eles não quisessem receber espíritos inferiores. É como se tivesse algum problema nisso. Não. Você pode receber mensagens de espíritos inferiores para esclarecê-los, certo? Você não vai levar em consideração os ensinamentos de um espírito inferior, né? Não vai tomar aquilo como regra de conduta. A não ser que, muito embora ele seja inferior, ele esteja bem intencionado, ele dê uma regra verdadeira, e essa regra seja confirmada por vários outros espíritos, inclusive superiores. Entendeu? Mas, em princípio, nós estamos na Terra, a Terra é um planeta de espíritos inferiores. Então, uma linguagem, por exemplo, uma carta psicografada de um familiar seu desencarnado, geralmente é uma carta de um espírito inferior. Isso não significa que seja de um espírito mau, mas é um espírito que, como nós, somos inferiores, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aí não é espírito inferior. Existe muito isso, por exemplo, em relação à Umbanda. Porque o preto velho fala errado. Porque, né, não tem necessidade de falar errado. É espírito inferior porque fuma, porque usa do bebida. E, né, quem é que está trabalhando com Jesus? Ninguém, né? Então, há que se tomar cuidado com isso, porque os espíritos inferiores somos nós, desencarnados, né? E tanto quanto os encarnados precisamos de evoluir, de trabalhar para evoluir. E a comunicação muitas vezes se dá para fazer esse trabalho junto, ok? Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado e sua perspicácia é reduzida. Tem das coisas uma ideia geralmente incompleta ou falsa. E ainda mais, conservam os preconceitos terrenos
que muitas vezes tomam como verdades. Por isso, são incapazes de dar opinião em várias questões. Voluntária ou involuntariamente, podem induzir-nos em erros sobre coisas que eles próprios não compreendem. Então, aqui o Kardec fala que você descobriu, percebeu que é um espírito inferior, não guarda tudo que ele falar. Retém aquilo que te serve, bota o resto na geladeira. Eu faço muito isso. Eu uso esse termo, eu boto na geladeira e digo assim, e se for verdade? Eu não sei se é, mas deixa lá. Minha razão não está querendo aceitar isso, né? Então, se for um espírito do mesmo quilate que eu, vai ser tão ignorante quanto eu sobre as coisas, né? 39. Pelo fato de serem inferiores, os espíritos não são todos maus. Alguns são apenas ignorantes e levianos. Outros são brincalhões, alegres, espirituosos e sabem empregar a sátira fina e mordaz. Ao seu lado, no mundo espiritual, como na Terra, encontram-se todos os gêneros de perversidade e toda a gradação de superioridade moral e intelectual. Gente, se alguém tiver dúvida quanto a esse capítulo, eu aconselho procurar o canal Cartas de Fátima. O que é o canal Cartas de Fátima? É um canal no YouTube em que são postados os vídeos das reuniões realizadas pelo médium Fernando Bem, nas quais ele recebe, ele psicografa cartas de entes desencarnados, geralmente filhos, que vêm dar consolo às suas mães, tá? Então, você vai ver ali todo gênero de linguagem, você vai ver espíritos se comunicando, dando lições bonitas, mas você vai ver também o espírito dizendo, poxa vida, cheguei aqui, não tem cerveja, mas eu continuo com a minha camisa do Flamengo. Então, você vai ver, porque as pessoas, quando desencarnam, elas não viram nem santo nem demônio, elas continuam aquilo do lado de lá. E tem em todos os níveis. Se o cara era extremamente perverso e cruel, ele vai continuar sendo extremamente perverso e cruel. Se ele era um cara ignorante, mas de bom coração, ele continua sendo ignorante de bom coração. Entenderam? É isso. Não tem uma coisa estanque assim, é esse dessa classe, dessa classe, dessa classe. Não, o que existe são as esferas de atração. Nós, geralmente, quando desencarnamos, vamos atraídos para uma dessas esferas em que estaremos com nossos iguais, com aqueles que estão no mesmo estado vibratório que a gente, ok? E se nós estivermos com um quilate espiritual para ir para uma outra esfera, iremos. Se não, vamos continuar aqui na crosta, aqui em volta, nos umbrais, aqui, né? Nas zonas umbralinas. Bom, 40. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes e instrutivas. As manifestações físicas ou simplesmente materiais são obras de espíritos inferiores. Então, manifestações de mesas batendo, coisas voando, são os espíritos batedores, são espíritos mais inferiores, tá? As manifestações físicas ou simplesmente materiais são antes obras de espíritos inferiores, vulgarmente chamados espíritos batedores. Assim como entre nós, as provas de força física são executadas por saltimbancos e não por cientistas. Quando entramos em comunicação com os espíritos, devemos estar calmos e concentrados. Já é o 41. Então, a nossa postura vai também influir na comunicação. Então, se você está com medo, se você está desconcentrado, se você está com raiva, tudo isso influencia na qualidade da comunicação que virá, tá? Nunca perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente transformar o trabalho num brinquedo ou num pretexto para um divertimento. Então, aqueles que gostam das brincadeirinhas de copo por divertimento, ou que querem ir nas sessões tanto da espíritas, né, de espiritismo, quanto nas sessões de umbanda, só para saber se vai casar, se vai arrumar um namorado, né? Cuidado, porque se você está indo para saber frivolidade,
provavelmente quem vai te responder é um espírito frívolo. Do contrário, você vai sair extremamente frustrado, porque se for um espírito superior, ele vai te dar uma lição de moral. Você vai dizer, que saco, ficar ouvindo sermão. É desse jeito, tá? Eu já vi muita gente saindo frustrada de centro espírita e de umbanda, porque queriam uma coisa e a entidade era de outra linha. Entendeu? Gente que vai para centro pedir amarração e não sabe com que entidade está falando. Às vezes a entidade não faz esse tipo de coisa, normalmente não faz. Os que fazem isso são os que bons lá de baixo, são os muito inferiores mesmo, que fazem esse tipo de trabalho e assim mesmo duvida-se um pouco que consigam alguma coisa, né? Depende muito do circuito mental da pessoa afetada. Vamos lá. Pois é, aí está dizendo que não deve transformar em trabalho num brinquedo ou pretexto para divertimento. Se nós respeitamos os despojos mortais, mais ainda devemos respeitar as almas que os animaram. Olha que coisa bacana. Se até a lei protege o respeito aos cadáveres, né, aos despojos mortais de um indivíduo, mais ainda nós devemos nos preocupar em ter respeito com a alma que sobreviveu àqueles despojos. As reuniões frívolas ou sem objetivo sério fogem, assim, a um dever. Os que a compõem esquecem que de um momento para o outro podem passar ao mundo dos espíritos e não ficariam satisfeitos se fossem tratados desatenciosamente. 42. Há que considerar outro ponto de idêntica importância. É que os espíritos são livres. Todos nós somos livres. Quando a gente desencarna também é. Então você só vai dar a comunicação se você quiser. Só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando os seus afazeres o permitem. Ou seja, eles têm afazeres do outro lado, não ficam à toa. Né? Isso fica muito claro em toda a obra de André Luiz, em todas as psicografias de Divaldo, de Ivone Pereira, dos grandes médiuns, né? Os clássicos da doutrina complementar, da literatura complementar da espírita, fica claro que os espíritos mais evoluídos são operosos, trabalham, têm muitos afazeres. Né? Ociosos só os inferiores. Vamos lá, continuando. Há que considerar esse ponto, que eles são livres, né? Não estão às nossas ordens ou à mercê dos caprichos de quem quer que seja. Ninguém poderá obrigá-los a vir quando não querem, ou a revelar aquilo que desejam silenciar. Assim, ninguém poderá garantir que tal espírito há de responder a esta ou a aquela pergunta que lhe for feita. Afirmar isso é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. E só a charlatanice tem princípios infalíveis. Esse ponto é muito importante para que se entenda por que o Kardec, a Falange do Espírito da Verdade, bateu tanto na tecla do dar de graça e aquilo que de graça recebeis. Por quê? Como o telefone toca de lá para cá, se você se compromete de trazer uma mensagem para uma pessoa sem que aquele espírito lá tenha sido consultado, tenha dado anuência, nada, você é uma charlatanice, porque você não pode garantir que ele vai vir, aquele espírito que a pessoa quer vai vir, e se vindo, vai querer responder o que ela precisa ouvir, o que ela quer ouvir. Então, o médium que faz isso pode, principalmente se ele fizer isso cobrado, mais ainda. Então, aí é uma questão não é uma questão de espírito superior ou inferior, é uma questão de médium sério ou charlatão, tá? Os espíritos são atraídos, é o 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, pela semelhança de gestos e de caracteres, ou pela intenção dos que desejam a sua presença. Os superiores não vão em reuniões fúteis, do mesmo modo que os cientistas da Terra não vão à assembleia de jovens estudiosos, aqueles que estão começando, né? Diz-nos o simples bom senso que não pode ser de outro modo.
Entretanto, se por acaso algumas vezes eles se mostram, é visando dar salutares conselhos, combater vícios, reconduzir ao bom caminho aqueles que se haviam transviado. E se não forem atendidos, retiram-se. E é desse modo, o espírito superior, ele nunca se impõe, ele nunca impõe nada, ele não intervém de maneira alguma no livre-arbítrio dos encarnados. Se algum espírito quer impor alguma coisa ou quer interferir no livre-arbítrio, que é o caso das amarrações, pode crer que você está dando asa a um espírito bastante inferior, tá? Você está... E os espíritos inferiores, os relacionamentos com os muito inferiores, tem sempre uma cobrança. Nunca é gratuito, tá? Não cobrança de dinheiro, com a cobrança energética. A cobrança energética dos espíritos embrutecidos geralmente vem em forma de dor, vem em forma de lágrima, tá? De doença. Vem uma cobrança geralmente, tá? Psicológica. É bem perigoso. Um juízo completamente errado faz aquele que pensa que os espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a perguntas ociosas nas quais se revela a pouca afeição e o desrespeito para com ele, bem como o pouco desejo de se instruir. Isso é fato, gente. Imaginem aquele professor catedrático que sabe muito, passou horas, horas e horas se aplicando no estudo. Aí você acha que ele vai numa turma no jardim de infância responder pergunta de criança? Não vai, né? Então, isso é muito lógico. É a questão de ver o que é a futilidade. Tudo que é transitório, que diga respeito somente à matéria, é fútil para eles, para os espíritos superiores. Por quê? Porque eles já sabem que a verdadeira vida é do outro lado. E que o patrimônio verdadeiro é o espiritual e não o material. Ok? Então, para saber se eu vou conseguir um emprego, você não vai ver um espírito superior falando nisso. Os espíritos que vão falar sobre isso, muito embora seja uma coisa importante, uma pessoa desempregada querer um emprego, pedir ajuda para isso, não será um espírito superior, vai ser um espírito pelo menos no mesmo padrão dela. Ok? Aqui embaixo. Menos ainda, os espíritos superiores viriam dar espetáculo para divertir curiosos. Então, esse pessoal que gosta muito de receber em programas de televisão, não quer dizer que seja impossível. No caso, o Gasparetto, que eu gosto muito dele, né, falecido recentemente, ele se exibia em televisão, mas por quê? Por quê? Primeiro, ele não dava comunicação. Ninguém diz que os espíritos que pintavam por ele eram superiores ou inferiores. Até porque nós vemos que dentro da arte tem todo tipo de gênio. Inclusive inteligências sublimes, imensas, com pouquíssimo moral. Então a gente não sabe. E ele não falava, um pegava uma mão, outro pegava outra, um pegava o pé, outro. Então aquilo ali, a missão ali do Gasparetto, nesse sentido, era mais chamar pessoas para, tem alguma coisa ali acontecendo, entendeu? Mas para aquelas pessoas que precisam de um fenômeno para poder chegar a estudar o espiritismo, tá? Então, por que eu estou falando do Gasparetto? Porque ele diz aqui que os espíritos superiores não dão espetáculo para curiosos. Então, não se duvide da mediunidade do Gasparetto, até porque não tem como, né? Recentemente eu vi um vídeo dele no Jô, ele pinta de olho fechado um quadro de cabeça para baixo, né? Então, que há uma mediunidade ali, que há tudo. Mas qual o objetivo dessa mediunidade do Gasparetto, né? Eu acho que tanto a dele quanto a da mãe dele, Zíbia, é trazer pessoas para Kardec, para dar um primeiro coisa assim, um chamariz para a pessoa vir estudar o espiritismo. Os romances da Zíbia são excelentes e muitos hoje são espíritas porque leram romances dela. Vieram a partir daí ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a própria literatura de André Luiz e de Emmanuel.
Então, há que se tomar cuidado quando se faz julgamento sobre essas pessoas, tá? Eu acho, isso é minha opinião particular, que não sou ninguém na fila do pão, que tanto ele quanto a mãe dele tinham uma mediunidade, uma missão com a mediunidade deles, de chamar pessoas, de fazer mesmo o chamariz. Gente, tem tanto urubu hoje aqui. Aí é por isso. Bom. A 44. A consequência das reuniões frívolas é a atração de espíritos levianos, que apenas buscam ocasião para enganar e mistificar. Pela mesma razão que os homens graves e sérios não tomam parte em reuniões de importância medíocre. Os espíritos sérios só se manifestam em reuniões sérias, que não visem a curiosidade, mas a instrução. É em tais reuniões que os espíritos superiores dão os seus ensinamentos. Então, sempre quando se quer instrução, automelhoria, né? É que eles se comunicam. 45. Decorre disso que, para ser proveitosa, toda reunião espírita deve, como primeira condição, ser séria e homogênea. Homogêneo significa que as pessoas que estão ali estejam todas imbuídas do mesmo desejo. Nela, tudo deve passar-se respeitosa, religiosa e dignamente, desde que se deseje o concurso habitual dos bons espíritos. Concurso habitual. O que acontece? Você vai fazer um evangelho em casa. Aí ele faz nesses moldes, né? De respeito, de religiosidade, digno. Você marcando uma determinada hora na semana para fazer o seu evangelho no lar, os seus espíritos benfeitores vão estar presentes ali, porque é para instrução sua, para sua melhoria, certo? E é para isso que eles são benfeitores nossos, porque eles estão se responsabilizando em nos ajudar na nossa travessia. Vamos lá. É difícil. É preciso não esquecer que se essas imagens... Isso é uma pessoa que está passando com um cachorro lá fora. Só isso. É preciso não esquecer que se essas mesmas entidades a ela tivessem comparecido em vida, teriam sido tratadas com toda consideração, a que tem ainda mais direito depois de morto. Tá bom, filhos? Em vão, alegam que certas experiências frívolas, curiosas ou divertidas são necessárias para convencer os incrédulos. Assim, chegam a um resultado diametralmente oposto. Inclinado a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode o incrédulo ver algo de sério naquilo de que zomba, nem respeitar uma coisa que não lhe é apresentada de modo respeitado. Então, aí pode até ser uma contradita ao que eu acabei de dizer, né? Só que quando você vê pintores do Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani, são pintores conhecidos na Europa, né? Então você vê que não há uma frivolidade eles virem pintar. Eles vêm mostrar o quê? Que eles permanecem lá. Só que, obviamente, como tem séculos, né? Muitos deles têm séculos que estão desencarnados, já até encarnaram outras vezes. Muda um pouco o estilo, muda a maneira de ver as coisas e de se comunicar. Mas o objetivo de atrair pessoas, não só incrédulas, seria isso. A mesma coisa o próprio Fernando Bem. O Fernando Bem, nas cartas de Fátima, ele já recebeu, já vi vídeos dele recebendo cartas para pessoas que testemunham de Jeová, evangélicos de todas as denominações, católicos. Ele não se prende a mandar, quer dizer, os espíritos que se comunicam por ele não mandam só para espíritas, não. Inclusive, mandam cartas para pessoas que não estão presentes na reunião, né? Com todos os dados para que se procure a pessoa e entregue a carta a ela. Então, é fachada, é para chamariz? Não, no caso dele é uma tarefa de consolação maravilhosa, mas serve também para provar para as pessoas que a vida continua, para muitas pessoas que estão em dúvida, né? E é um consolo, um conforto
é um lenitivo maravilhoso para quem está sofrendo luto. Bom, o que principalmente pode convencer o incrédulo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é querida, ó, o que o Fernando bem faz. Diante de suas palavras sérias, mas suaves, de suas revelações íntimas, é que se comove e empalidece. Ora, o fato mesmo de respeitar, venerar e amar a criatura, cuja alma lhe representa, deixa-o chocado e escandalizado por vê-la numa reunião irreverente entre mesas girantes e piruetas de espíritos brincalhões. Então, não vai, né? A não ser que esse parente seja um espírito brincalhão também. Sua consciência de incrédulo repele essa mistura de coisas sérias com coisas ridículas, do religioso com o profano. Então considera tudo como charlatanice e às vezes sai menos convencido do que entrou. Reuniões dessa natureza ocasionam sempre mais mal do que bem, pois afastam da doutrina mais gente do que atraem. Além do mais, elas se prestam à crítica dos detratores, que aí encontram razões fundadas para sua zombaria. Então vocês vejam que o próprio Kardec critica as reuniões frívolas e umas reuniões sem objetivo, ainda que se diga que o objetivo é convencer incrédulos. Mas por quê? Porque ele sabe que não vai convencer. Quando ele usa a lógica, a razão, vários na Sociedade de Paris que compareceram não creram. Por que com brincadeira e leviandade irão crer, não é? 47. É erro considerar as manifestações físicas como um brinquedo. Se elas não têm importância no ensino filosófico, têm utilidade do ponto de vista da fenomenologia, porque constituem o ABC da ciência cuja chave nos trouxeram. Posto sejam hoje menos necessárias, concorre para a convicção de algumas pessoas. Quer dizer, o que ele diz? Num determinado momento foi necessário haver as mesas girantes, os espíritos batedores para chamar a atenção, sim, inclusive a dele próprio, né? Então, ele quando chegou lá e viu, né, a mesa respondendo perguntas inteligentes, lápis andando sozinho escrevendo, ele viu que havia uma inteligência por trás disso e resolveu pesquisar. Aí, a partir do momento que começou a pesquisar, levou com seriedade, estabeleceu-se uma doutrina, não era mais necessário a mesa girante, os batedores. Até hoje se faz brincadeira do copo, mesa Ouija, tudo isso, não é? Pela curiosidade. Aliás, foi por essa razão que Moisés proibiu a consulta aos mortos, porque se fazia com intuitos frívolos, com intuitos perversos e de curiosidade. Então, de modo algum, são incompatíveis com a ordem e com a decência que devem presidir as reuniões experimentais. Se fossem sempre praticadas com a necessária conveniência, convenceriam mais facilmente e, sob todos os pontos de vista, produziriam resultados melhores. Ele está falando aqui desses efeitos físicos, que em muitos casos, quando são feitos com seriedade, realmente resolvem para chamariz. 48. Alguns fazem das evocações uma ideia muito falsa. Creem que elas consistem em atrair os mortos com todo o lúgubre aparato dos túmulos. O pouco que já dissemos sobre isso basta para dissipar esse erro. Só nos romances, nos contos fantásticos de almas penadas e no teatro é que aparecem os mortos desencarnados saindo de seus sepulcros, enrolados em mortalhas, chocalhando os ossos. O Espiritismo jamais fez milagres, nunca os produziu e jamais pretendeu ressuscitar um corpo morto. Quando o corpo está na sepultura, dela jamais sairá. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, ali não se acha, com o invólucro material do qual se separou no momento da morte. Uma vez operada esta separação, entre eles mais nada existe em comum. 49. A crítica malévola representou as manifestações espíritas como uma mescla de práticas ridículas de magia e de necromancia. Se as pessoas que falam do espiritismo sem o conhecer tivessem o trabalho de o estudar, teriam poupado esse esforço de imaginação, que apenas serve para demonstrar sua ignorância e sua má vontade. Então, quando alguém falar sobre isso acerca do espiritismo, que demonstra que ela nunca teve contato com a doutrina.
ela está falando de ouvir dizer, ela está falando batatada, tá? Então, quando uma pessoa liga, né, a doutrina espírita, a necromancia, a magia, a coisas do demônio, macum, tá claro que essa pessoa nunca esteve em contato com a doutrina espírita. Então, com isso, vocês já vão saber a quem vocês estão dando ouvido, certo? Cabe dizer às pessoas estranhas ao espiritismo que para nos comunicarmos com os espíritos não há dias, quer dizer, não precisa ter, tô só sexta-feira, não há lugares, só no cemitério, não, nem horas mais propícias que os outros. Para os evocar não há formas sacramentais ou cabalísticas, não há necessidade de qualquer preparação ou iniciação. O emprego de qualquer sinal ou qualquer objeto material visando atraí-los ou os repelir, nenhum efeito produzem, basta o pensamento. Eu volto aqui a falar, deixa eu terminar isso aqui. Finalmente, os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se recebessem um ditado de uma criatura viva, sem saírem de seu estado normal. Só o charlatanismo emprega maneiras esquisitas e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos é feito em nome de Deus, respeitosamente e com recolhimento. É o único preceito recomendado às pessoas sérias que desejam comunicar-se com espíritos sérios. Então, graças a Deus deu para a gente acabar, né, o capítulo. Eu quero deixar isso bem claro aqui por causa do preconceito contra a Umbanda, né? A Umbanda, ela é voltada para um determinado patamar de seres humanos encarnados, tá? Não estou dizendo que a Umbanda é ignorante, muitos espíritos de Umbanda são extremamente luminosos, ok? O que eu digo é, as pessoas que frequentam e vão lá se consultar, geralmente são pessoas interessadas em coisas materiais, em resolver seus problemas mais imediatos. Elas não estão ali para se instruir. Não estou falando dos médiuns, dos cambonos, nada disso. Estou falando da plateia. Então, muitas vezes, se é utilizado objetos materiais que na Umbanda se chama alamês, esses alamês são utilizados mais para convencimento da plateia, porque ela, sim, está presa a determinadas ideias, e para que elas acreditem, tenham fé naquilo ali, é usado para convencê-la. Mas 90% das coisas que se usam não são necessárias, dependendo do trabalho que tenha sido feito com quem esteja se fazendo. Então, fica esse adendo aí para os meus irmãos umbandistas, meus irmãos espíritas. É necessário parar com esse preconceito. Volto às palavras da minha querida amiga, vou chamá-la de Ana das Rosas. Cada trabalho exige uma vestimenta. Para trabalhar no jardim, usamos um macacão. Para trabalhar no hospital, usamos um jaleco, ok? Então, com essa mensagem eu me despeço e semana que vem volto com mais um Principiante Espírita no próximo capítulo, tá? Mantendo o estudo. Fiquem com Deus.